Prezados alunos, satisfação em revê-los aí em mais uma videoaula, né? Estamos caminhando aí já para a nossa sétima semana de aula gravada, né? Então espero que estejam todos bem, espero que todos estejam conseguindo acompanhar aí a disciplina. E hoje a gente dá continuidade, né? Hoje a gente dá continuidade aí à disciplina. A gente já encerrou, né, na aula passada a verificação das aposentadorias, né? Nós vimos as diversas espécies aí de aposentadorias. Hoje a gente avança na questão dos benefícios, né? Para a aula de hoje a gente vai ver a pensão por morte e o auxílio reclusão, né? Então são os dois benefícios aí estruturados e pensados para os dependentes. A gente vai fazer uma breve, né, uma recordação aí ao longo dos slides, né, do que são quem são esses dependentes, né, nós vamos falar aí brevemente, muito embora, né, ali no curso nós tivemos uma aula praticamente inteira só falando deles, né, então aquela aula tem que ser recuperada aí por vocês para vocês entenderem. Bom, ao longo da aula de hoje também, né, será lançada também aquela questão semanal, né, aquela questão que vale aí a presença e uma fração de nota, né? Então, vamos dar seguimento, vamos dar sequência à nossa aula com o PowerPoint, né, o PowerPoint que sempre está disponível aí no portal do aluno para vocês. Então, vamos ver na tela aí para facilitar a compreensão de vocês. Vamos começar a aula de hoje falando da pensão por morte, né? Então, a pensão por morte é aquela, né, que surge, o benefício previdenciário que surge para o dependente de um segurado do regime geral de previdência social, né? Então aqui, em razão da concessão do benefício de pensão por morte, é que resultarão, né, os chamados pensionistas. Então a gente sempre lê e ouve aí sobre os pensionistas, são as pessoas que recebem esse benefício previdenciário. Então são os dependentes de um segurado que vão receber aí a pensão por morte, ou seja, né, são as pessoas aí que de alguma maneira têm relação com esse segurado, né? Então a relação a gente já vai rememorar aí quais são esses critérios rapidamente. Bom, a pensão por morte é um benefício que exige aí que a pessoa tenha um segurado, né? Então esse segurado ele precisa estar aí incluído no regime geral de previdência social. Então, em razão desse segurado, é que os dependentes vão receber esse benefício, tá? Então, necessariamente aí vai surgir a figura do segurado e é esse segurado que vai falecer, né? Então, a pensão por morte é a morte aí do segurado que resulta para os dependentes do falecido o benefício previdenciário. Basicamente, essa pensão por morte é uma substituição aí do valor que o finado, né, que o de cujos recebia, a título de aposentadoria ou de salário, né, de remuneração. Então, os dependentes vão receber aí um valor compatível com essa, essa aposentadoria ou com o salário de contribuição, se ele estiver na ativa. E o detalhe é que não existe um prazo certo aí para você requerer, ou seja, fazer o pedido junto ao INSS da pensão por morte, né? Só que qual que é o detalhe? A pensão por morte, ela, você não requerer ela até 90 dias do falecimento, eles só vão considerar, o INSS só considera a partir do momento em que você realiza o agendamento, né? Faz o requerimento da pensão por morte. Ou seja, a data do início do benefício vai ser computado, né, a partir do momento em que você fazer o requerimento. Então, se você demorar muito para fazer esse requerimento, você vai estar perdendo aí a prestação mensal, né? Então, a cada mês que você deixa de requerer, é um mês a menos aí de benefício que você vai acabar recebendo, né? Então, a orientação é sempre buscar aí dentro dos 90 dias esse requerimento. O detalhe é que o INSS, via de regra, ele não sabe quem são os dependentes, né? Uma pessoa segurada, ela não é obrigada a declarar quem são os dependentes. Então, na maioria das vezes, você precisa levar documentos comprobatórios que você é dependente da pessoa, né? Então,
Se você é filho, levar aí a certidão de nascimento. Se você é cônjuge, levar a certidão de casamento. Enfim, são os documentos aí necessários que o INSS vai exigir para você demonstrar que você é dependente daquela pessoa, né? Você precisa comprovar isso porque o INSS, via de regra, não tem essa informação em sistema. Não é uma informação que o segurado é obrigado a prestar e também não é uma informação que precisa estar lá previamente indicada para você ter direito a esse benefício, né? Isso aí é algo que você faz no requerimento, né? Então essa pensão por morte aí, ela muitas vezes indicam quem são os dependentes no momento do requerimento. Bom, essa, essa data inicial do benefício, né, é aquilo que eu acabei de falar. Se você não requerer até 90 dias do falecimento, ela só vai ser considerada a data aí do pedido administrativo, né? Então, a pessoa faleceu, solicitou dentro dos 90 dias, ela retroage a data do óbito. Depois de 90 dias é a data do requerimento, né? E para ter direito aí essa pensão por morte, o que você precisa comprovar? Você precisa comprovar o óbito da pessoa, né, uma certidão aí de óbito, ou no caso aí de morte presumida, né? A morte presumida também é passível aí de ser concedido o benefício, só que a morte presumida vai exigir aí uma decisão judicial, né? Então a pessoa desapareceu, né? Então a pessoa desapareceu com todos os requisitos lá do Código Civil para você entrar com o pedido. Existe um prazo para isso também. Uma vez que o juiz declara a morte presumida, você tem esse documento, você pode ir lá requerer esse benefício. Além, né, de comprovar o óbito, você precisa demonstrar aí que a pessoa era segurada na época do falecimento, né? Então, esse segurado necessariamente precisava estar filiado aí ao regime, ainda que no período de graça, né? Ainda que no período de graça, mas também precisa demonstrar, e essa informação eles têm lá no sistema, a não ser que haja uma omissão aí do empregador, aí você precisa fazer o procedimento de comprovação de que essa pessoa trabalharia naquele momento, ou seja, seria segurado. E por último, né, você precisa demonstrar que você é dependente, né? E quem são os dependentes? Aí vamos fazer uma recordação bem breve aí das três classes de dependentes, né? Então nós temos a primeira, a segunda e a terceira. A primeira classe é sempre preferencial, existe uma hierarquia entre essas classes, né? Ou seja, havendo uma pessoa inserida dentro da primeira classe, excluem-se as demais, né? Então, é sempre uma hierarquia. E o detalhe é que a primeira classe, né, essa primeira linha aí, ela não necessita de comprovação aí de que a pessoa é dependente financeira do segurado que veio a falecer. A segunda e a terceira classe, sim, precisa indicar aí que, né, os pais, no caso da segunda, e na terceira, no caso dos irmãos, precisam demonstrar que dependiam, né, financeiramente aí, do segurado que veio a falecer. Então, a primeira classe, né, que é a mais comum e a mais frequente, é a ideia do cônjuge ou companheiro, né, o filho não emancipado, menor de 21 anos, ou, né, se for inválido, aí, se tiver uma deficiência intelectual que o torne absolutamente incapaz, aí ele não tem limite de idade. Né? Então, primeira classe, cônjuge e filho, 21 anos, segunda classe, os pais, terceira classe, os irmãos aí não emancipados. Né? Então, é esse quadrinho que a gente já viu, já estudou com bastante calma, inclusive vimos alguns desdobramentos. Você precisa comprovar que você está em uma dessas categorias. Né? Então, o rol de documentos aí é bastante grande, mas principalmente aqueles oficiais, né? Certidão de casamento, certidão de nascimento. São os documentos essenciais aí para você demonstrar esse vínculo de dependência. Óbvio, na questão dos pais e dos irmãos, é preciso comprovar aí a dependência financeira. Como é que você comprova isso? Contas pagas pelo segurado, comprovante de residência comum, morava junto, você comprova aí
inclusive com repasses de valores, enfim. Aí você vai ter que ver caso a caso como comprovar que há essa dependência financeira, né? Então, a pensão por morte vai ter aí essa necessidade adicional de você demonstrar que você é dependente. Nesse momento da aula, né, vamos aproveitar o gancho aí com relação à questão dos dependentes, já que é uma aula que nós já tivemos e a maioria de vocês vai conseguir responder sem nenhuma dificuldade. Vamos fazer a questão aí semanal, né? Lembrando, essa questão semanal ela tem que ser enviada sempre de forma individual para o e-mail que aparece aí na tela de vocês. E essa questão tem que ser enviada sempre até a quinta-feira da semana subsequente, né? Quintas-feiras seriam os dias que eram os dias que nós tínhamos aula presencial, então até a quinta-feira da semana subsequente, ou seja, nós estamos lançando essa pergunta nessa semana, então a semana subsequente, a quinta-feira, vence no dia 14 de maio. Então, 14 de maio é o prazo aí para vocês me enviarem essa resposta. E, né, lembrando, essa resposta ela tem dois efeitos, um é a presença, o outro é uma fração de nota aí para o segundo bimestre, né? Então fiquem atentos, cuidado, alguns já estão somando faltas, inclusive já lancei essas faltas, atualizei semana passada, então deem uma olhada lá, fiquem atentos, né? O limite de presenças é o mesmo, né? Online ou presencial, e cada resposta não enviada são 3 faltas, né? Então é um impacto grande aí. A minha pergunta ela é bastante prática, né, num cenário atual aí que existe no Brasil, enfim, no mundo inteiro. A gente viu que o cônjuge ou companheiro tem direito à pensão por morte, eles precisam comprovar esse grau de dependência. Vamos imaginar, né, uma situação de que uma pessoa é casada, tem a certidão de casamento válida, não realizou o divórcio nem nada disso, mas essa pessoa, né, tem uma relação extraconjugal e vive, né, numa situação de bastante estabilidade com um segundo companheiro, né? Então é casado, mas está vivendo em união estável aí com um companheiro, inclusive esse companheiro que é fruto, né, dessa união estável, depende economicamente, né, da pessoa, do segurado. Esse segurado vem a falecer. Como é que fica a questão da pensão por morte entre o companheiro, a união estável, e o cônjuge, aquele oficialmente casado, né, conforme a certidão de casamento? Essa resposta eu quero que vocês enviem por um meu e-mail, né? Como é que é feito aí o pagamento, como é reconhecido ou não essa relação pelo INSS. Então essa pergunta que vocês devem enviar até dia 14 de maio para o meu e-mail. Vamos então aos slides, né? Um dos pontos mais importantes, talvez, dos últimos tempos aí com relação à pensão por morte é a questão de quando que encerra o pagamento desse benefício, né? Então veja, a pensão por morte até 2014, especialmente para o cônjuge, né, que é um dos dependentes aí da primeira classe, era pago vitalício. Né? Então, o cônjuge, independente de qualquer requisito, ganhava uma pensão vitalícia aí, em razão da morte do companheiro, né, ou marido segurado. Essa questão ela resultava em uma possibilidade muito grande de fraudes, né, casamentos arranjados aí, só para que o cônjuge recebesse essa pensão vitalícia. Então, desde 2014, uma série de alterações vem sendo realizadas aí na lei para coibir esse tipo de situação e, de certa maneira, resultou aí nesse quadro que nós estamos vendo aí, quando que cessa aí o pagamento da pensão por morte ao cônjuge ou companheiro. Para a questão do filho, né, dos pais ou dos irmãos, que são as outras classes, depende aí da cessação, né, ou do fim dos requisitos. Então, o filho só até 21 anos recebe, ele completa 22, encerra-se o pagamento. Né? Se esse filho é inválido, ele vai receber o resto da vida também. Questão dos pais, né, enquanto durar aí a dependência financeira, dos irmãos, a terceira classe também, enquanto durar a dependência financeira. Agora, aqui para o cônjuge é que nós temos uma regrinha bastante interessante,
E o pagamento da pensão por morte, o benefício da pensão por morte, vai depender da idade e do tempo de casamento aí em que a pessoa estava, né, entre os cônjuges. Então, vejam, esse seguinte quadro, né, vejam, pensão por morte para cônjuge ou companheiro, né, é específico. Filhos e inválidos é outra regra, aí não tem duração, não tem limite, é vitalícia, ou enquanto durar aquela situação de invalidez, né, a pessoa pode se convalidar aí. Mas, enfim, fim da pensão por morte para o cônjuge. A pensão ela termina em 4 meses, dependente da idade aí do cônjuge sobrevivente. Né? Eu vou dar o exemplo da mulher, né, que geralmente o marido vem a falecer antes que a mulher, é uma normalidade aí dentro da nossa sociedade. Vamos imaginar, né, que o marido venha a falecer, qualquer idade da sobrevivente, da mulher sobrevivente, pelo menos 4 meses. Isso se o segurado não tenha contribuído 18 contribuições ou 18 meses, ou o casamento não tiver durado pelo menos 2 anos. Né? Então, se o segurado não tenha cumprido aí 18 meses de contribuições ou o casamento não tenha durado mais do que 2 anos, aí o benefício para o sobrevivente, o cônjuge sobrevivente, vai ser de apenas 4 meses. Suprida essa condição, né, se o segurado tenha contribuído 18 meses ou mais, óbvio, e o casamento tenha durado mais de 2 anos, aí o tempo de pagamento da pensão por morte, né, o benefício ele vai ser pago conforme a idade aí do cônjuge que sobreviveu. Né? Então vejam, se o cônjuge que sobreviveu tem menos de 21 anos, vai receber só por 3 anos. Entre 21 e 26 anos, 6 anos. 27 e 29, 10. Entre 30 e 40, 15. Entre 41 e 43, 20 anos. E somente acima de 44 anos de idade é que o cônjuge sobrevivente vai receber essa pensão de forma vitalícia. Né? Então, exige-se um casamento por pelo menos 2 anos, exige-se pelo menos 18 contribuições do falecido e exige-se pelo menos 44 anos de idade do sobrevivente. Aí sim a pensão por morte é vitalícia. Né? Então isso aí reduz sensivelmente aí as hipóteses de vitalicidade da pensão. Vai colocar, né, a vitalicidade para aquele sobrevivente que já está numa idade quanto avançada, ou seja, a inserção dela no mercado de trabalho já é mais difícil, né, a partir de 44 anos. Então, é ali que vale uma pensão vitalícia. Antes disso, existe uma limitação de tempo aí para cada uma das faixas etárias que vocês estão vendo aí nesse quadro. Né? Então, isso é uma limitação recente dos últimos 5 anos aí, que vem sendo atualizada essa questão da pensão por morte. Bom, avançando aqui, com relação ao cálculo, né? O cálculo da pensão por morte também, e agora, né, recente, esse ano, teve uma alteração substancial. Até ano passado, a pensão por morte pagava o mesmo valor da aposentadoria por invalidez, né? Então é um valor equivalente, ou seja, é uma aposentadoria cheia, uma pensão muito boa, né, para a pessoa. Com a reforma da Previdência, isso aí mudou, né? E é, mudou e obviamente para baixo, né? Acaba que toda a reforma ela dificultou os requisitos e reduziu o valor do benefício, né? A lógica da reforma era equilibrar as contas significa pagar menos para o governo, né? Então, o cálculo da pensão por morte teve uma mudança substancial. Qual é essa mudança? Né? Como é que ele é feito? Vai pegar o valor, né, a pensão que os dependentes vão receber vai ser da seguinte maneira: pega o valor que o falecido recebia, título de aposentadoria, se ele fosse aposentado, ou o valor que ele receberia se ele fosse aposentado por invalidez, no momento do óbito. Né? Então, pega o valor e aí, deste valor, é feita uma regrinha no seguinte sentido: você pega 50%
60%, né, do que ele recebia enquanto aposentado ou do valor que ele recebesse se fosse se aposentar por invalidez. Pega a metade disso e acrescenta 10% para cada dependente que houver, né? Então, se tiver só um dependente, vai ser 60%, até chegar ao limite de 100, né? Também não ultrapassa o limite de 100 aí. Então, é conforme esse quadrinho aí. Então, vejam que se tiver só um dependente, né, a pensão ela reduz bastante. É 60%, por exemplo, da aposentadoria da pessoa, né? Então, nós temos aí uma redução significativa, né, da questão do pagamento da pensão por morte, né? Algo que impacta bastante aí quem for receber esse benefício a partir aí da reforma da Previdência, é novembro de 2019. Bom, avançando outros detalhes, né, alguns pontos interessantes que a gente tem nessa discussão da pensão por morte, é a questão de se o falecido, né, ele pagava pensão alimentícia para ex-cônjuge ou ex-companheiro. Né? Vai lá, faz um divórcio, esse divórcio estabelecido ou por sentença ou por acordo que haverá uma pensão alimentícia para o ex-cônjuge. Nesse caso, a pensão por morte vai ser mantido, né? Vai ser paga para o ex-cônjuge e o ex-companheiro aí, como se fosse, né, em razão da substituição dessa pensão alimentícia. Né? Então, o benefício para ex-cônjuge e ex-companheiro sim, né, é possível em caso de houver aí pensão alimentícia fixada em sentença ou em decisão. Outra questão importante é a questão de cumulação de mais de uma pensão por morte. Né? Então, vejam, vamos imaginar que uma pessoa casa com alguém, esse marido vem a falecer. É viúva, recebe uma pensão. Aí ela casa de novo e o segundo marido vem a falecer. Ela vai somar duas pensões por mortes? Não. Ela vai aproveitar a pensão aí mais benéfica. Né? Então, na sucessão de casamentos, essa pessoa não recebe duas pensões por morte, não, ela recebe um valor o valor mais vantajoso. A única hipótese aí de acumulação de pensões é caso pai e mãe, por exemplo, venha a falecer e deixa um filho menor de 21 anos. É uma pensão em razão do pai e uma pensão em razão da mãe. Aí sim é possível a acumulação de pensões por mortes. Né? Então, é uma situação importante aí no dia a dia, a questão de acumulação. Um outro detalhe, né, a acumulação de benefícios, a pensão por morte pode ser acumulada com outros benefícios do INSS. Então, imagine uma pessoa que trabalha, né, um cônjuge que trabalha e é aposentado e o marido vem a falecer. Né? Soma a aposentadoria dela com a pensão do marido, né, que veio a falecer. Então, é possível aí acumular a pensão por morte com outro benefício. E aí, no final, né, para encerrar a parte aí de pensão por morte, vemos a questão dos documentos essenciais aí para você conseguir ter aí essa pensão por morte concedida. É basicamente aqueles documentos para demonstrar, né, os requisitos: certidão de óbito, documento pessoal, procuração no caso de menores e documentos aí que comprovem a qualidade de segurado, né, da pessoa que veio a óbito. Então são os documentos necessários aí para você entrar, os documentos mínimos, né? Claro que conforme o caso vai sempre precisar de algum complemento se o INSS exigir. Esse é o primeiro benefício que a gente vê hoje inerente aí aos dependentes. E qual é o segundo benefício inerente a dependente que a gente vai estudar? E o segundo e os dois únicos existentes é o auxílio reclusão. Né? Então, o auxílio reclusão é um outro benefício previdenciário cabível aí para os dependentes. A regra de dependência é exatamente a mesma que a gente viu para a pensão por morte. Né? Então, hoje, a gente vê os dois benefícios indicados aí para os dependentes. O que é o auxílio reclusão? Bom, o auxílio reclusão é um valor pago aí para o dependente e não para o segurado, mas precisa haver um segurado, né? Então é um requisito necessário. A pessoa que vai ser presa, é o segurado, recolhida à prisão, ela
deve ser segurada, ou seja, ela exercia atividade remunerada quando foi colocada aí no regime fechado de prisão, né? Então, o auxílio reclusão é pago para quem não está preso, e sim para a família que está fora da prisão, né? Então, muita gente critica, dizendo que é um incentivo para alguém ir preso. Não, essa pessoa tinha que estar trabalhando, tinha que ser segurada e tinha que estar contribuindo, né? Então, não é o cara que vê o caminho do crime como uma forma de deixar uma pensão para a família. Não, né? Ele estava trabalhando, estava recolhendo aí para o INSS. O auxílio reclusão aí é um benefício devido aí aos dependentes. Quais são as regras dos dependentes? É exatamente as mesmas que a gente viu acima dos pensionistas aí por morte, né? Então, o auxílio reclusão é um valor aí para manter a família, né? Manter aí a subsistência daqueles que dependiam dessa pessoa. Bom, esse auxílio reclusão exige, né, que a pessoa esteja recolhida em regime fechado. O detalhe com a reforma da Previdência tem que ser agora regime fechado. Até ano passado, o semiaberto também permitia, existia uma jurisprudência. Agora não, agora a reforma da Previdência coloca específico, né, que precisa estar em regime fechado. O detalhe é que, óbvio, né, ele tinha que estar na condição de segurado e existe uma carência de 24 meses aí para a concessão. Então, aquele segurado tinha que estar aí contribuindo pelo menos 2 anos, né, para poder dar direito ao auxílio reclusão. Além disso, né, um dos requisitos mais importantes do auxílio reclusão é que ele somente é concedido para aquele segurado de baixa renda. O que é o segurado de baixa renda? É aquilo que o INSS, né, atualiza ano a ano para classificar como baixa renda. Hoje, 2020, essa baixa renda é 1.364,43. Ninguém recebe o auxílio reclusão, né, somente aquele que tem uma renda bruta de 1.364,43. Né? Acima disso, ele, né, a família dele não tem direito. Então é o de baixa renda aí, que significa 1.364,43. Né? Esse valor ele é atualizado aí, ele é, né, sempre fixado ano após ano. Então nesse slide aqui, nesse 12º slide, eu apresento aí para vocês como vem evoluindo esse valor, né? Em 2010 era R$ 810 e agora, né, aqui o gráfico vem até 2018, 1.319, e esse ano 1.364. Né? Então, pessoas que tenham renda bruta, né, mensal igual ou inferior a 1.364 é aquele que vai ter direito ao auxílio reclusão. Né? Acima disso, não. Acima disso, não é autorizado. Óbvio que existe jurisprudência que fala, né, puxa vida, a pessoa recebe R$ 1.380 e agora não tem mais direito. Existe uma jurisprudência que flexibiliza aí um pouquinho esses limites quantitativos, mas aí vai exigir o contexto, né, o contexto da pessoa para poder chegar aí nessa jurisprudência. Né? Mas, em regra, né, o INSS vai olhar objetivamente esse valor. Bom, qual é o valor que a pessoa, né, o dependente, recebe? Um salário mínimo. Né? Então, até a emenda constitucional aí, ela fixou um dispositivo dizendo que vai ser de um salário mínimo. Esse um salário mínimo, agora em 2020, é de R$ 1.045, R$ 1.045 aí de pensão, auxílio reclusão. Né? Então a família vai receber esse valor. Bom, esse valor ele vai ser pago quando, né? Até quando a família, né, o dependente vai receber esse valor? Enquanto ele estiver aí recolhido à prisão, em regime fechado, né, ou seja, regime aberto ou semiaberto não recebe, aí o benefício cessa, né, ele acaba, ou se a pessoa fugir, né, se o segurado fugir da prisão também. Então, um dos requisitos aí que o INSS coloca para manter o pagamento do benefício é a cada 3 meses a pessoa tem que levar uma certidão de que a pessoa está
continua recolhida a prisão, né? Então, os dependentes aí têm que fazer periodicamente, né, a cada 3 meses, vão ter que levar esse documento lá para o INSS manter o pagamento. Com relação aos cônjuges e companheiras, foi iniciado aí, foi colocada pela reforma da Previdência uma outra ideia, né, uma outra situação equipara aí com a relação da pensão por morte, né? Então, isso não existia antes para o auxílio reclusão e veio agora com a reforma da Previdência. Veja que é a mesma lógica da pensão por morte, né? Então, quanto tempo a pessoa recebe auxílio reclusão? Veja, se uma pessoa ficar presa em regime fechado por 30 anos, não é automático que o dependente vai receber por 30 anos. Não, né? No caso de cônjuge ou companheira, casado aí menos de 2 anos, 4 meses. Se a união tiver mais de 2 anos, aí depende da idade da pessoa, né? Então depende da idade da pessoa, conforme essa tabelinha aí, que segue a lógica aí da pensão por morte. Então, o que é diferente aqui da pensão por morte? Na pensão por morte é só 18 contribuições. Aqui, no auxílio reclusão, é necessário ter 24 contribuições porque é requisito, uma carência. Na pensão por morte não tem carência, mas precisa ter 18 contribuições para vir para essa tabela, senão ela se limita a 4 meses. Passou os 18 meses, aí vai para essa tabela, lá na pensão. Aqui no auxílio reclusão, não. Precisa ter 2 anos de contribuições para aí sim vir para essa tabela, né? Então existe uma diferença aí na questão dos meses de contribuição e aí segue a mesma lógica da duração aí do benefício. Bom, algumas questões finais a gente vê aqui sobre o auxílio reclusão, né? Algumas perguntas que geralmente são feitas aí, são dúvidas comuns. Primeiro, o segurado trabalhar na prisão perde o benefício? Não, né? O exercício de atividade remunerada dentro do estabelecimento prisional, né? Existem aí alguns que permitem, né, e fornecem essa atividade, inclusive o preso ele recebe por isso, né? Então, isso aí não implica aí na perda do benefício. Se estiver recebendo outros benefícios, dependentes podem receber o auxílio, né, o auxílio reclusão? Não, né? Então, se o segurado que estiver recebendo outros benefícios, como auxílio doença, pensão por morte e tudo mais, os familiares não têm direito aí ao auxílio reclusão, né? Então, vale só aquele benefício. Vou imaginar que é um aposentado que vai preso, né? O aposentado está preso e aí ele vai gerar um auxílio reclusão? Não, né? Ele vai continuar recebendo aposentadoria e aí ele que, né, divida esse valor como ele já vinha dividindo antes do momento que ele foi preso. E por último, né, se o trabalhador aí tiver mais de um dependente, o valor é dividido, sim, é dividido aí conforme a classe, né, a mesma lógica lá da pensão por morte, o valor fica numa classe, conforme o número de pessoas que estejam lá naquele grupo, né? Então, você tem 5 filhos, divide por 5, né? Então, a mesma lógica da pensão por morte aplica-se aí ao auxílio reclusão, né? Então, esse é o segundo benefício que a gente vê hoje, e são os dois benefícios relacionados a dependentes. Bom, pessoal, agradeço mais uma vez a paciência, a compreensão, né? Fico sempre à disposição aí de vocês, caso de dúvidas, em caso de esclarecimentos. Espero que todos estejam bem, né? E vamos torcer aí para que a gente possa voltar logo para a sala de aula, mas por enquanto nenhuma sinalização, nenhuma luz aí para dizer, né, para a gente poder firmar aí uma data. Enquanto isso, vamos seguir a nossa videoaula. Um grande abraço e até semana que vem.